Boa noite, queridos. Boa noite, quem veio, quem se faz presente e quem está em casa, quem está adorando, separou um pouquinho do seu tempo e resolveu se conectar. Nós nos dispusemos a nos conectar e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Unidade no corpo de Cristo, como vocês viram aqui, o início, a introdução. Um tema muito importante. A gente, às vezes, nós pensamos, às vezes, que é um assunto corriqueiro, algo que... um bom assunto, mas é muito importante. Tanto que faz parte de uma das 28 doutrinas da nossa igreja, da nossa denominação. É uma das colunas, né? Vamos pensar que são 28 colunas e a nossa, esse tema, unidade no corpo de Cristo, é a 14ª coluna. Olha só, importantíssima. Por que tão importante? Por que dessa importância? O porquê que Jesus gastou tanto tempo falando disso, vivendo? Ele não só falou, ele viveu essa doutrina. Semana passada, a Lori pregou sobre o povo remanescente, né? Um assunto importantíssimo, falei para ela, não tão simples de falar, né? Você falar do remanescente, dos que guardam os mandamentos, do espírito de profecia. E é muito bom saber que nós temos uma identidade, nós somos o povo, aquele pequeno povo muito infeliz, temos uma identidade, temos doutrinas bem baseadas ali na Bíblia. Se você for ler verso por verso, tudo se encaixa, é um quebra-cabeça lindo. Mas, se nós não tivermos unidade, todas as doutrinas cairão por terra. Olha que interessante. O sábado, o batismo, enfim, todos esses, eles têm que ficar em torno da unidade do corpo de Cristo. Porque se trabalharmos separadamente, as pessoas não saberão quem nós somos. Como a primeira música falou, saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, verão Jesus, verão o amor. Essa é a mensagem de hoje. E aí, nós vemos o esforço de Jesus para viver o amor. Porque Jesus foi um grande professor. Eu acho... Meu Deus. Augusto Cury, ele fala muito nas palestras dele sobre Jesus como um grande professor. Ele deixa um pouquinho Jesus como pregador, Jesus como salvador, porque ele é um homem muito inteligente, Augusto Cury, e ele traz Jesus como professor, porque ele traz para a área da educação. E não é verdade, gente? O grande professor... E o que é um bom... aos olhos de vocês, o que vem a ser um bom professor? Desculpe. Um bom professor é aquele que sabe explicar muito bem, sabe falar. Acho que assim, uma das grandes qualidades, né, Nequinha? Nequinha, um bom professor para você é o quê? Ele tem que qualidade importantíssima? Ele ensina com exemplo. Pronto, a Nequinha falou que não adianta só falar. Né, falar muito bem. Olha, você prende atenção. Mas se você, como professor, não colocar um exemplo, uma atividade lúdica, alguma coisa palpável, até para os grandes, um exemplo na lousa, um exemplo com a sua vida pessoal, você não atinge o aluno. E aí, o nosso Jesus, o que ele fez? Falou muito bem, contou lindas histórias, lindas parábolas, mas ele viveu. Ele viveu na prática o amor. Tanto ele viveu que ele foi até as últimas consequências. Qual foi a última consequência? Assim, a loucura, a grande loucura. O amor louco de Jesus levou ele até onde? Até a cruz. Que é mais exemplo que isso, não existe. Aqui tem um comentário que fala assim, Jesus, ele é amor. Eu e você, nós sentimos amor. E olhe lá, né? Quando está tudo bem, é muito amor, mas às vezes aquela pessoa que a gente acha que ama, que a gente... Eu amo, eu tenho certeza que eu amo aquela pessoa. Se ele faz alguma coisa, pisou na bola, você fala, nossa, você põe até em dúvida, né? Esse amor aí, como pode, ao mesmo tempo que eu estou amando, eu estou tão irritada, eu estou odiando aquilo que ele fez. Nós sentimos amor. Jesus não, ele é amor.
Ele é a personificação, o amor em pessoa. E aí, Ellen White fala que a sua simpatia, as pessoas, a multidão, tinha muitos curiosos lá, nas multidões que o seguiam, para ver quem era esse Nazareno, quem é esse homem. Mas a grande maioria o seguiam pela sua simpatia, o seu jeito de falar, o seu jeito de olhar, o simples jeito de olhar, o simples jeito de falar com as crianças. Quem eram as crianças naquela época? As crianças não tinham importância nenhuma, crianças e mulheres. E ele estava ali, atraindo a todos, não pela coação, pela obrigação, mas pelo amor. E aí, quando ele lavou os pés, estavam todos os discípulos ali no cenáculo, antes da sua morte, e ele foi lá e lavou os pés dos discípulos, todos sentados, esperando o servo, e a Bíblia fala que quem lavava os pés não era qualquer servo, eram os servos dos servos, era o servo mais paupérrimo, mais ralé. Esse servo era escolhido para lavar os pés. Todos sentados ali, esperando o servo dos servos lavar os pés deles. Ninguém se levanta, ninguém faz nada. E Jesus vai lá e surpreende a todos lavando os pés. Olha só, Jesus ensinando o amor, né? Ali dando um dos exemplos. E nem com este ato, se nós formos perceber na hora da morte, ali da prisão de Jesus, e mesmo antes dele morrer, as perguntas dos discípulos sobre o reino da terra, quem ia ser o primeiro, quem ia ser o último, quem ia ser o maior, o melhor, parece que esse ato de lavar os pés foi em vão também. Eles não caiu a ficha, né? Poxa vida, eles não estão entendendo que eu vim para servir. Só o fato de eu estar aqui na terra, descido do Pai, eu estou aqui para servir, eles querem ser servidos. E aí, quando Jesus estava ali com a mulher samaritana, eles foram buscar água, um outro ato de amor que Jesus fez ali, bem diante dos olhos dos discípulos, eles também não entenderam. Ele ficou ali conversando, aquele calor, nós já conhecemos a história, a mulher samaritana foi buscar água, e uma linda conversa com aquela mulher, que eu acho que é um dos diálogos mais lindos, é o capítulo mais lindo para mim, do Desejar de Todas as Nações, o encontro com a mulher samaritana. Se você não leu, pare um pouquinho para ler. Ele fala para ela, né, palavras de vida, água da vida. E quando os discípulos voltaram, olha, eles andavam 24 horas com Jesus. Eles voltaram, eles se surpreenderam. O que está falando com essa mulher? Uma mulher samaritana. E se surpreenderam. Eles ainda não haviam aprendido, olha o que a Ellen White fala, que os campos maduros para a colheita incluíam grãos de todas as variedades, todos os tipos de grãos, prontos para ser recolhidos. E a mulher samaritana, ela se encaixava nesse tipo de grãos diferentes, como todos os outros, publicanos, pecadores, meretrizes, etc. Só que assim, gente, antes de Jesus morrer, se entregar, porque ninguém matou Jesus, ele se deu, ele fez uma oração muito linda. Ele fez uma oração que está lá em João 17, dos versículos 20 em diante. Ele implorou: Pai, que os meus filhos sejam um. É só isso que eu te peço, que eles sejam um. A maior preocupação é que nós fôssemos, tempos depois, que nós fôssemos o corpo dele. Era o maior motivo de preocupação. Infelizmente, esse corpo que somos nós, eu e você, nós temos nos comportado mal. Sabe, é como se o corpo fizesse motim contra ele mesmo. Braços, a gente não vê o nosso corpo se comportando assim. O olho funciona direitinho, a boca funciona no seu lugar, os braços, pernas, órgãos internos, todos fazem a sua função perfeitamente. Mas nós, como corpo de Cristo, nós lutamos uns contra os outros, infelizmente. Pessoas que oram mais, elas criticam quem fala demais. Pessoas que são intelectuais, criticam quem gosta de cantar, quem gosta de louvar, de adorar. É um motim, sabe? Aquele irmão está querendo se aparecer, aquela irmã fala muito mal, não deveria estar ali.
Esse irmão está incapacitado, é um motim contra o próprio corpo. Um membro fazendo motim contra o outro. Tem alguma coisa errada. E é sobre isso que nós vamos falar. Deus se importa. A cooperação é mais que uma sugestão que Jesus nos deu. Sejam unidos, meus filhos. Ele não falou isso. Olha, se vocês puderem, filhos, se vocês quiserem, busquem a união. Ele não fez isso. Cooperação é mais que uma boa ideia, é um mandamento. Deus se importa com a unidade. E se Deus se importa com a unidade, ela tem que ser importante para mim também. Porque se eu amo meu pai, eu vou fazer de tudo para agradá-lo e para obedecê-lo, né? Então, nós vamos ver alguns slides rapidamente, só para ajudar na nossa aprendizagem. Unidade no corpo de Cristo. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu liguei. Eu aponto para onde? Tá, para o Walter. Tá. O Espírito Santo é a força que impele, ele que move a unidade da igreja. Não adianta nós tentarmos fazer. Eu vou tentar ser unida. Vou tentar me unir ao meu irmão. Efésios 4:4-6. Há um só corpo. Eu estou lendo aqui para vocês, porque são alguns slides, até todo mundo achar, a gente ganha tempo. Mas quem quiser achar, gente, na Bíblia, e você está em casa, Efésios 4, do 4-6. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Gente, Paulo, mais didático que isso, ele só faltou desenhar nesse verso. Um só corpo, uma só força, uma só igreja. Ao chamar os membros de todas as nacionalidades, etnias, o Espírito Santo batiza-os num único corpo, o corpo de Cristo. Não é um trabalho nosso. É muito para a gente, nós não daríamos conta, nós somos limitados. É o Espírito Santo que une este corpo. Várias etnias, vários tipos de pessoas, várias nacionalidades. É Ele que faz esse trabalho lindo. Unidade bíblica, a unidade bíblica e a igreja. Vamos ver agora, falando quando Deus chamou a igreja ali, Ele não decretou responsabilidades individuais. Em nenhum momento você vê o pronome singular reto, eu ou você. A gente vê sempre os pronomes vós, sois, o tempo todo é o plural. Todos é um coletivo, serão minhas testemunhas. Por que sempre no coletivo? Porque um só não faz nada. Somos um grupo, um corpo. Jesus opera em comunidade. Por isso, nós não temos o individualismo, não existe espaço para esse individualismo. Alguém já viu essa desculpa, essa frase, não vou falar que é desculpa, mas assim, essa frase que fala assim: eu estou nesse cargo, eu peguei esse cargo esse ano, eu estou nessa equipe, mas eu não consigo trabalhar do lado daquela pessoa X ou Y. Ele é tão difícil. Já ouviu? Ou já falou essa frase? Eu já. E aí, vem essa correção para a gente. Realmente, nós não conseguimos. É normal. Nós não somos perfeitos. Aquela pessoa é tão difícil. E eu também acho que eu sou fácil, mas eu também sou tão difícil. Realmente, nós não conseguimos. Mas é o Espírito Santo. É Ele que trabalha a unidade. Ele pode. Então, quando você fala assim, quando nós falamos, eu não consigo trabalhar perto daquela pessoa, é como se você estivesse duvidando do Espírito Santo. Ele não consegue fazer isso em mim. Então, quando nós buscamos a unidade, nós buscamos o trabalho do Espírito Santo, não existe aquela pessoa que é difícil de trabalhar. Não existe, não deveria existir. Ela é difícil, mas eu vou conseguir. Porque, apesar das dificuldades dela, eu também tenho as minhas, e o Espírito Santo vai trabalhar em nós. A Igreja de Deus deve revelar a unidade de sentimentos, pensamentos e ação. Unidade. Todos em um objetivo. Esse é o objetivo. Unidade na diversidade. Como assim? Então, todos somos um corpo, todos temos que sermos unidos. Então, temos que pensar do mesmo jeito, fazermos as mesmas coisas, é isso?
Todos trabalhando da mesma maneira? Não. A unidade bíblica não implica em uniformidade. Não existe isso. Todos somos diferentes. Os órgãos são diferentes uns dos outros, com características diferentes e funções diferentes. E por isso que eles trabalham tão bem. Então, existe sim diversidade, tem que existir diversidade, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que a obra alcance melhor resultado. Olha só, todos são diferentes, mas nenhum é inútil. Esse não serve. Todos são úteis para a obra de Deus. Nem todos pensam da mesma forma, como também nem todos são qualificados para desempenhar a mesma tarefa. Então, eu tenho essa facilidade de trabalhar com essa tarefa, talvez você não tenha essa facilidade, seja difícil para você. Mas você é bom em outra coisa. Isso é diversidade e é lindo. Porque imagina se todos gostassem só de pregar, e só de cantar, e só de dar estudos bíblicos, e só de ensinar as crianças. Ia ser muito limitada essa obra, que é tão grande, que o trabalho é tão vasto, precisa de muita diversidade. Olha só. Assim, embora existam diferentes temperamentos no seio da igreja, todos trabalham sobre a mesma cabeça. Essa é a diferença. É sobre isso que Paulo falou. Paulo, ele falou a mesma coisa, a mesma cabeça, o mesmo foco. E a Bíblia usa um exemplo muito... Jesus falou, ramos e a videira. Os ramos estão individualmente separados. Eles não se misturam com os outros, os ramos. Pensa numa árvore com os ramos ali. Eles não se misturam um com o outro, eles não se fundem. Ainda assim, cada ramo está em comunicação com os demais. Olha que interessante, né? Eles estão ali em ligação um com o outro, desde que todos eles se reúnam no mesmo tronco básico comum, que é Jesus Cristo. Tem um tronco ali que passa no meio, é o fio, né, o fio de ouro. Eles recebem nutrição da mesma fonte. Eles assimilam as mesmas propriedades. A videira, a fonte, o tronco está ali para alimentar a todos os ramos da mesma forma. O tronco não alimenta mais esse ramo ou mais aquele. Todos são alimentados com as mesmas propriedades fornecedoras de vida. À medida que os membros permanecem nele, o egoísmo é afastado e se estabelece a unidade cristã que habilita os membros para o desempenho da divina missão. Gente, nós somos pessoas egoístas. O ser humano é pó, né? E o ser humano, longe do ramo, ele é egoísta. O simples fato de você ter um dom, de você ser hábil em alguma coisa, já te deixa egoísta se você estiver longe do tronco. Eu sou, eu posso, eu consigo. Isso é egoísmo. O que gera união ali? O tronco e ramos ligados ao tronco. É o saber que eu sou alimentado por Cristo, eu sou alimentada e sem Ele eu nada sou. E o mesmo alimento que eu tenho, os meus irmãos têm. E por isso tudo funciona tão bem. Então, longe do tronco, todos nós somos pó. A diversidade, olha só, tem uma coisa importante. A gente falou em diversidade, ou seja, todos os membros têm diferentes funções, assim como os órgãos do corpo. Mas a diversidade de dons, quer dizer, muitos dons diferentes, isso é importante, não implica em diversidade de crenças. A crença é uma só, lembra? O tronco é um só. Suas vidas serão caracterizadas, olha que lindo isso aqui, foi o que a Lori falou semana passada. A vida do cristão que está ligado ao tronco, ela é caracterizada pela observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pronto. Se os ramos estiverem ligados ao tronco, todos vão obedecer os 10 mandamentos e vão crer e vão ter a fé em Jesus. A fé nos testemunhos de profecia bíblicas. Então, olha que importância. Se eu estiver ligado ao tronco, eu não me perco. Não existem várias crenças, a cada um com a sua crença. Não, gente, o Jesus é um só. A palavra dele não foram vários tipos de ensinamento. Ele tinha foco. Então, a crença tem que ser uma só. Muitos dons, muita diversidade, mas uma crença só. Nós não podemos tirar esse foco.
Como é importante, gente, a unidade da igreja. Gente, esse pedaço aqui eu vou ler porque eu achei espetacular. Nós vivemos nessa correria no dia a dia e a gente esquece que existe o conflito cósmico. E quando eu li isso, eu me dei conta um pouco, sabe? É sempre bom a gente voltar à palavra. Nós estamos num conflito cósmico, ou seja, uma guerra. Uma guerra cósmica, nós não estamos vendo, mas existe dois seres lutando pela nossa alma, pelo nosso coração, pelo centro do nosso coração. Jesus, Cristo, a Trindade, e o nosso inimigo, que é Satanás. Olha só. Enquanto todo o céu, olha que importante, está em movimento, despachando mensageiros a todas as partes da terra, olha o que o céu está fazendo a nosso favor, a fim de levarem avante a obra da redenção, a igreja do Deus vivo deve também colaborar com Cristo. Então, a gente acha o seguinte, está tudo bem aqui na terra, vou trabalhar, eu vou ter meus objetivos e vamos viver. Jesus voltar, eu quero estar salvo. O céu está trabalhando a nosso favor. O céu. Ele veio, primeiro, ele nos criou. Segundo, ele nos deu um lindo jardim. Caiu, tá, então eu vou salvar vocês. Veio, se entregou, veio como um bebê, cresceu, se entregou. É uma obra que você fala assim, tá bom, Senhor, o Senhor já morreu por mim, está intercedendo por mim. Mas não para aí a obra. O céu está enviando mensageiros para que pessoas sejam salvas. É muito amor. É aquela frase, é um amor teimoso, ele não para nunca. Ele não para, ele não deixa nunca de nos amar. O próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus está atuando nos corações humanos, efetuando transformações espirituais tão admiráveis que anjos contemplam com assombro e alegria. Gente, os anjos ficarem assombrados e alegres. E a gente, às vezes, uma coisa corriqueira, né? Eu fico triste comigo. Como a gente trata tão levianamente a nossa salvação, o plano da salvação, sendo que nessa guerra cósmica, ele está lá batalhando ainda por mim e por você. Teve a cruz, tem a intercessão, e ele ainda está lá, anjos ali, ó, um trabalho intenso, não para nunca, formiguinhas trabalhando ao nosso favor. Então, como nós devemos levar a sério a palavra e principalmente a unidade? Quão importante a unidade? Será que é importante? Né? Quão é importante a unidade da igreja? Número 1, ela torna eficaz. Achei aqui, me achei na leitura. A unidade da igreja, ela torna eficaz os esforços da igreja. Ou seja, eu e você trabalhamos muito, sim, para o culto começar na hora certa, para os louvores, para a pregação e estudo bíblico, e o Ministério da Mulher trabalha. Enfim, é ali os órgãos trabalhando. Mas é a unidade da igreja que faz esse esforço todo funcionar. Olha que interessante. A unidade da igreja é o selo para que os nossos esforços sejam realmente diferenciados, que eles consigam o objetivo. No mundo caracterizado por dissensões, ou seja, brigas, conflitos, o amor e a unidade manifestado entre os membros da igreja, mesmo possuindo esses diferentes personalidades, temperamentos e disposições, testemunham poderosamente em favor da mensagem apresentada pela igreja, do que qualquer outra coisa. Não deveria ser mais fácil? Olha só. O mundo do jeito que está, as pessoas com diferentes temperamentos, não deveria estar mais fácil para a igreja se colocar, para a igreja se sobressair? Porque se o mundo não ama e a igreja ama, não seria mais fácil? Poxa, aqueles irmãos são diferentes. É muito fácil, é só amar. É só nos amarmos. Mas isso não está acontecendo. Quer dizer, o problema está com o mundo? Não, está bem claro. Está bem claro, o mundo onde o egoísmo impera, onde a maldade impera, só a gente ligar a televisão e a gente vai ver o jornal, é o que tem para hoje. É morte, é maldade, é tristeza, é desolação. Então, seria mais fácil para mim, para você, igreja, aparecermos, nos despertarmos, nos diferenciarmos. Como? Saberão quem nós somos pelo amor.
É esse o objetivo. Ponto 2. A unidade da igreja revela a realidade do reino de Deus. Achei bonita essa parte, gente. Uma igreja verdadeiramente unida sobre a terra revela que os membros levam a sério a expectativa de viverem juntos no céu. Quer dizer, eu estou aqui na terra vivendo, mas o meu foco é o céu. Unidade traz consigo força, ao passo que a união provoca enfraquecimento. Olha que triste. Talvez seja isso que as pessoas estejam vendo em nós. Por que nós não estamos nos sobressaindo ao mundo? Fraqueza. Por quê? Falta amor. E aí, onde eu consigo treinar para viver no céu? Amando aqui na terra, porque no céu vai ter só amor. No céu seremos todos irmãos. No céu teremos todos comunhão. Se eu não consigo viver em comunhão aqui, como eu vou viver na terra? Impossível. A igreja unificada resistirá aos ataques do inimigo. Ataques. Então, não é algo assim corriqueiro. Ataque é uma coisa pesada. Se estivermos unificados, nós resistiremos a esse ataque. Como alcançar a unidade? Como alcançar a unidade? Olha só. Fonte da unidade. Quem é essa fonte? O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, falar bem, tratar bem, né? Saber se colocar, o trato habilidoso e sobre-humano, esforço para vencer as dificuldades. Embora tudo isso seja importante, gente, falar bem, diplomacia é muito importante. Mas o segredo é a união com Cristo. É tudo do ser humano. A única coisa que nos faz vencer é a união com Cristo. Outro exemplo que eu achei muito importante é como ocorre na igreja, como que a Bíblia, como que a palavra, a mensagem, ela se faz presente na igreja. Quando a gente está, eu não sei se alguém já foi numa orquestra ou num concerto, alguma coisa. Antes do concerto, a gente vê os instrumentos, eles afinando o próprio instrumento. Cada músico está afinando ali o seu instrumento. E na afinação, existe a desafinação. Até que ele chegue num tom ali adequado, aquele tom fica estranho, os tons eles não se casam, é desafinado. Olha que interessante. É algo estranho e desagradável. Entretanto, ao aparecer o maestro, desaparecem os ruídos caóticos. Todo mundo para de treinar. Já deu para afinar. Tudo se silencia e todos os olhares se voltam para o maestro. Cada membro da orquestra fica atento, pronto para obedecer à direção do maestro. Sob o comando deste, toda a orquestra produz música boa e harmoniosa. Não é isso? Então, nós estamos aqui afinando a nossa orquestra. Os sons não são muito agradáveis, às vezes. Às vezes são lindos. Olha, essa irmã, esse irmão, como ele fala bem, é lindo de ver. Mas, às vezes, acontecem coisas chatas. O irmão que largou o cargo no meio do caminho. A irmã que falou mal da outra. Existem os desafios, né? Mas, aí, quando o maestro chega, ele torna aquela orquestra melodiosa. Quem é o maestro? É o único, é o tronco. É Jesus. Então, é só Ele capaz de fazer com que tudo flua bem. Por isso, nós devemos buscar a comunhão com o tronco, com a videira verdadeira. A fonte da unidade. Quem é da onde vem? Como eu consigo essa união? Da onde eu consigo? O poder guardador do Pai. Está lá em João 17, 11. A glória do Pai que desceu, a glória que Deus concedeu a seus seguidores. A habitação de Cristo no íntimo dos crentes. Olha isso, tudo isso faz parte da unidade. A habitação de Cristo no nosso coração. Ele tem que morar na gente, porque nós não vamos conseguir. Eu achei interessante também, essa parte aqui eu vou ler. Tal como ocorre, vamos pensar numa roda de bicicleta. Uma roda. E com o cubo e os raios de uma roda. Os raios são aqueles ferrinhos, né? Que se ligam ao cubo no meio. Quanto mais próximos os membros, que nós somos os membros, que são os raios, né? Estiverem de Cristo, ou seja, quanto mais os raios estiverem do cubo, mais próximos estarão uns dos outros. Não é assim que aqueles raios, eles não vão afinando até chegarem no meio, aí no meio, quando eles chegam ali no centro da roda, eles quase que ficam bem juntos uns dos outros. É isso que acontece conosco.
Cristo é o centro. Quanto mais perto aqueles raios ficam do centro, eles ficam tão perto que quase que unidos, quase que juntos, quase que uma coisa só. É assim que acontece com a roda. Eu só vou conseguir me unir ao meu irmão se eu estiver ligada a Cristo Jesus. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia. Isso aqui eu já li. Sua união com Cristo estabelece o vínculo da união uns com os outros. Quanto mais perto, união com Cristo. Olha só, quando o Espírito entra nos crentes, faz com que eles transponham os preconceitos que a gente tem muito, né, infelizmente. Preconceitos de cultura, etnia, sexo, cor, nacionalidade, situação social. Coisas que, infelizmente, como nós, limitados, uma hora ou outra nós vamos ter. Preconceito, eu não conheço você, quem é, essas barreiras. Ele consegue isto ao trazer para Cristo para o íntimo da pessoa. Só com Cristo, porque nós somos pó, como já falamos aqui. Nós temos preconceito, sim. Eu não tenho de raça. Mas você tem de posição social. Eu não tenho de posição social, mas você tem de regionalismo, o jeito daquela pessoa falar, o trabalho, enfim, somos muito fáceis de termos esses preconceitos. É somente Cristo em nossas vidas, meus queridos. O Espírito Santo como unificador, papel dos dons espirituais. É Ele quem nos dá esses dons, é o Espírito Santo. Aí, esses dons particulares são designados para desenvolver a unidade do Espírito em unidade da fé. Ou seja, muitos dons, lembra? Muitos órgãos, e o Espírito Santo dá a todos de maneira liberal, da maneira que lhe apraz, está lá em Efésios 4, 3 e 13. Da maneira que ele acha que tem que dar, que serve para você. Sabe aqueles talentos? A palavra dos talentos? O Senhor deu para os seus servos. Nenhum servo pediu, me dá tanto. Não, foi dado da maneira que o servo achou que cada um merecia, ou que conduziria. É o Espírito que faz isso. Ele nos dá os dons e talentos para que todos trabalhemos juntos pela unidade. De modo que os crentes sejam amadurecidos e firmes. É o Espírito Santo. A obra da salvação é isso. É o Espírito Santo em nós, trabalhando em nós. Porque com esses dons que Ele nos dá, que o Espírito Santo nos dá, me mantém firme e acesa e para trabalhar e me mantém focada em Cristo Jesus. Então, olha só, até os dons que eu acho que é para abençoar outras pessoas, e é realmente o meu dom abençoa outra pessoa, mas ele se preocupa tanto com a minha salvação, que ele fala assim, eu vou dar alguma coisa para ela fazer, que ela seja boa no que fazer, para que ela se mantenha focada e no caminho, para que ela se sinta útil e fique mais perto de mim. É para isso que o Espírito Santo nos dá os dons, da maneira que ele acha. E aí Jesus fala, eu te dou um novo mandamento, tal como o homem, a igreja, foi feita a imagem de Deus, assim como todos os membros da divindade possuem amor uns pelos outros. A divindade, gente, quando Jesus ele orava ali no jardim, ele falava, Senhor, que eles sejam um, assim como nós somos. Parece uma utopia, né? Como assim a gente vai ser um como o Pai, o Espírito Santo e o Filho? Eles são um de verdade. O que um pensa, a Trindade, ele quer que nós sejamos como a Trindade. Ele pediu, essa foi a oração. Ele, naquele tempo, naquele jardim, ele orou por mim e por você. Tem noção que essa oração, ela abrange, ela alcança eu e você? E que ele quer que nós sejamos como a Trindade? Difícil, né? É difícil. Se nós formos buscar sozinhos, é impossível. Aí entra o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Assim, os membros da igreja amarão uns aos outros como a Trindade se ama, a Trindade. Cristo junto à cruz, damos-nos conta de que Ele não apenas morreu por nós, mas por todas as pessoas sobre a face da terra. Isso significa que Ele amou todas as nacionalidades, as etnias, as cores e as classes. O vasto abismo existente entre o céu e nós, o abismo atravessado por Cristo, torna insignificante o pequeno trecho de rua que nós temos que caminhar para podermos alcançar nosso irmão. Olha só, gente. Quando a gente vê, queridos, quando nós vemos o caminho que o nosso Jesus andou para nos salvar, a gente, se nós pensássemos nisso, nada seria impossível. Amar aquele irmão difícil, andar a segunda milha com aquela irmã que não gosta de mim, que não ora na minha cara, é tão difícil. Ai. Mas olha para o que Jesus fez. Olha só,
seria insignificante o pequeno trecho de rua que nós temos que caminhar. É um pequeno trecho de rua. É pequeno demais diante de tudo que o nosso Cristo fez. E aí eu vi uma parte interessante aqui, gente. Olha só, amar como Cristo amou significa manifestar altruísmo em todos os momentos, em todos os lugares. Altruísmo é quando você vai além. Sabe quando você vê algo que está além do que você está vendo? Você está vendo aquela pessoa difícil, você está vendo aquela situação desagradável, mas você olha além, sabe? Olhar além daquela pessoa, não, mas ele tem uma história. Mas essa pessoa, o que será que essa pessoa passou para estar me dando isso em troca? Isso é altruísmo. Eu vou amar além de, eu vou amar apesar de. Em todos os lugares nós podemos, Ellen White fala, através de palavras bondosas, olha o que ela fala, fisionomia agradável. Essas coisas não custam nada, porém deixam atrás de si uma fragrância que envolve as pessoas. É caro você dar um sorriso? Fisionomia agradável. É caro? Não, acho a coisa mais barata do mundo. Mas, às vezes, nós nos deparamos com pessoas carrancudas, pessoas mal-humoradas. Gente, é inadmissível. E eu falo para mim, porque nem sempre eu quero estar sorrindo. É inadmissível um cristão carrancudo. Não dá. Não dá. Gente, se eu não consigo dar um sorriso para o meu próximo, eu não vou conseguir fazer coisas maiores. Eu não vou conseguir repartir uma roupa, um pão. Eu não vou conseguir passar pela perseguição. Se eu não consigo fazer o mais fácil. Não podemos ser cristãos carrancudos. E não falta, gente, e não custa nada. E eu já vi histórias maravilhosas de pessoas que ganham as outras por um bom dia, por um sorriso. O que você tem que ser diferente? Por que você é assim? Me conta. Sabe? Não é meu dom dar estudo bíblico. Não é meu dom. Mas é seu dom. Falar um bom dia, você não consegue falar para o seu chefe? Você fala com todo sorriso. Para a minha chefe, eu falo com toda a simpatia do mundo, toda vez que eu encontro. Então, para ganhar pessoas, eu também tenho que fazer isso. É o que o pastor falou, o pastor sempre fala nessa palavra, intencionalidade. Eu vou sentar, eu quero ir aqui no ônibus, eu quero quietinha aqui, porque eu quero dormir, estou cansada. Mas aí eu falo, não, eu vou sentar ali do lado, vou puxar conversa, porque eu vou, quem sabe eu consigo uma brechinha e dar um livro para aquela pessoa. Custa o seu tempo, talvez, o seu pequeno cochilo, mas você pode ganhar almas para Jesus. Já indo para o final, gente, naquela oração, e eu vou ler aqui rapidinho, Larissa, está certo mesmo? Não é para enganar, Tá certo, então estou explodindo no horário, né? Tá bom, a gente passou muito rápido. Na última noite de sua vida, olha aqui, gente, João 17, 20, 21. Jesus fez uma oração. Eu vou ler só esse pedacinho. Minha oração não é apenas por eles. Eu imagino o nosso Jesus ali no Getsemane. Nossa, é lindo. E ele fala assim, rogo também por aqueles, meu Deus, que crerão em mim, pedindo por mim e por você. Olha só, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, meu Deus. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, vocês imaginam, gente, Jesus ali, vou morrer. Pai, passa de mim esse cálice. Tá bom, mas faça a tua vontade. Mas, Senhor, o último pedido que eu te faço, Senhor, cuida deles, para que esse sacrifício não tenha sido em vão. Para que eles sejam um, para que as pessoas vejam que eu e o Senhor, nós somos um, assim como nós três somos uma só pessoa, inseparáveis, nós nos amamos loucamente, que eles se amem loucamente. Jesus não pediu que o Pai concedesse, Senhor, conceda sucesso para eles. Senhor, que eles façam vários templos, que eles abram várias unidades, que eles abram muitas escolas. Senhor, que eles sejam um destaque. Jesus não pediu isso. Jesus pediu apenas para que Deus os ajudasse a preservar o amor e a unidade. Ele não orou pelo nosso sucesso. Ele orou para que nós nos amássemos. Foi só essa oração. Ele deu tudo de si. E Ele só pede isso de nós. Olha só. Eu não preciso concordar em você com tudo. Você vai ter pensamentos diferentes do meu. A gente vai brigar, às vezes. Vamos nos desentendermos.
Mas precisamos amar uns aos outros. Deus está pedindo algo tão difícil? Ele já não deu o grande passo? Se Deus pode tolerar os meus erros, o meu pecado, todo dia quando eu acordo de manhã eu peco e eu erro, por que eu não posso tolerar os erros dos outros? Ah, mas estou fora. Não, segunda vez que ele faz isso? Nunca mais. O que Jesus faz por nós todo dia, gente? Se Deus me permite que com as minhas fraquezas e fracassos, Ele permite que eu chame Ele de Pai. Eu não devo estender a mesma graça aos outros. Se Deus não exige perfeição da minha parte, por que eu tenho que exigir essa perfeição dos meus irmãos? A conta não fecha, né? Não faz sentido. Queridos, tinha muitas coisas para passar, mas o horário já estourou, e está certo, né? Essa é a mensagem. Que as pessoas saibam quem nós somos, não é pela placa da igreja, é pelo amor. Que Deus possa viver em nós, e esse amor só é possível com o Espírito Santo agindo em nós. Que possamos nos amarmos como a Trindade se ama. Amém. Luz para o caminho.
Amém. Oremos. Querido Deus, assim como nós acabamos de orar, em forma de canção, nós pedimos, meu Deus, que nos faça um. É muito difícil, Pai. Muito difícil parar de olharmos para o eu, acharmos que somos perfeitos, que somos pessoas que sejam boas de lidar, para olhar para o outro, Senhor, com as suas limitações, e mesmo assim amá-lo com amor altruísta, com amor teimoso, que é o que o Senhor faz por nós. Nos ajuda, tenha misericórdia, Senhor. Estamos todos nós aprendendo ali para chegarmos ao céu. Então, nós já te agradecemos pela paciência, pela misericórdia, e que nessa semana nós possamos buscar melhorar também neste ponto. Como demonstrarmos amor e tolerarmos e suportarmos uns aos outros. Dá-nos uma semana poderosa, com as tuas bênçãos, com o teu cuidado, que possamos estarmos mais ligados ao tronco, Senhor, ao centro, que é o Senhor Jesus. Nos proteja, nos livra. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.